Irmãos e irmãs, este é o domingo santo da Páscoa do Senhor, aquele que venceu a morte e vive para sempre. A palavra de Deus hoje, neste dia da ressurreição, nos mostra esta comunidade dos discípulos de Jesus que andam na direção do túmulo. Maria Madalena, ainda de madrugada, vai ao sepulcro. O sepulcro é o lugar da morte, é o lugar do fim. É de onde nada de bom pode brotar. Nada. E Maria Madalena, Pedro e João nos representam, pois nós também somos assim. Ouvimos tanto a palavra de Deus, somos alimentados por ela diariamente, mas automaticamente, como uma concupiscência do pecado, nós caminhamos um pouco pessimistas. Nós olhamos para a vida e para as situações e enxergamos o lado ruim primeiro. E isso tem se tornado cada vez mais natural na vida das pessoas. O pessimismo, a derrota, esse sentimento de fracasso, esse meio que se conformar com tudo o que acontece, não esperar mais nada, não alimentar nenhum propósito maior de dizer a si mesmo, não, as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer de um outro jeito, tudo vai passar, essa dificuldade, esse problema, essa provação, isso já passa. Nós vamos nos tornando com o mundo muito pessimista. Por que digo isso? Que não havia necessidade nenhuma deles irem ao túmulo. Não precisava. E tudo que Jesus tinha dito, e as suas palavras que causavam tanto desconforto, quando ele dizia, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, irão torturá-lo, flagelá-lo, crucificá-lo, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. O Evangelho de hoje nos narra que essa palavra de Jesus parece que não pegou. Não calou no coração deles. Por quê? Porque mesmo ouvindo tudo isso, no terceiro dia, para onde eles vão? E, gente, não sejamos tão ingênuos de achar que eles foram ao sepulcro para atestar que Jesus tinha ressuscitado. Não. Maria Madalena foi ao sepulcro para chorar. Chorar Jesus que estava morto. Ou seja, até ela que já tinha sido ressuscitada por Cristo em vida, e alimentada na sua esperança por Ele, caminhou com Ele, estava desiludida. O sepulcro é o lugar do fim. E é para esse fim que muitos de nós caminhamos. Já levantamos pela madrugada, dizendo que o dia, mais um dia. Lá vamos nós de novo. Segunda-feira. Esse sentimento que parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. É uma derrota antes mesmo de começar. É um cansaço antes mesmo de começar qualquer coisa. Sem perceber, queridos, nós vamos nos tornando desanimados. A palavra desanimado, sem alma, ânima, alma. A vida do corpo, a esperança, esse impulso que nos leva a querer coisas maiores e melhores, nós vamos nos tornando desanimados. E muitas vezes nem percebemos. Olhamos para as coisas acontecendo, os problemas, as dificuldades, seja
interiormente, exteriormente, dentro de casa, e olhamos meio que assim, é assim mesmo, é desse jeito, sempre foi assim. O mundo tá mudando, o mundo está ficando difícil, mas né, é desse jeito mesmo. E isso vai nos fazendo pessimistas, derrotados, antes mesmo de lutar. E aí, como Maria Madalena, como Pedro e como João, ficamos andando na direção dos túmulos, na direção daquilo que já acabou, na direção das coisas que não tem mais jeito. Vamos nos conformando com tudo. Mas de repente vem a palavra de Deus para dizer: buscai as coisas do alto, pois se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. É esforço. É esforço. Não é deixar a vida ir correndo simplesmente. Não é vamos ver no que vai dar. Esse vamos ver no que vai dar, eu já profetizo. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Porque aqueles que creem, aqueles que esperam, aqueles que buscam ser fortalecidos em Deus, esforçam-se por alcançar as coisas do alto, esforçam-se por ressuscitar. E queridos, nós precisamos ressuscitar todos os dias. Todos os dias é uma ressurreição. A todo instante nós temos que experimentar esta força de Deus que nos dá ânimo, mesmo da onde nós achamos que não tem mais. Que nos dá coragem, mesmo aonde o medo domina. Que nos faz acreditar, mesmo quando todos e todas as circunstâncias dizem não. E são tantas as circunstâncias que dizem não. Mas se ressuscitamos com Ele, então nós cremos. Do medo, nós devemos vencer com a coragem, o esforço de cada dia para ressuscitar com Ele. Nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura que nós ouvimos, diz: nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus havia escolhido. Não é todo mundo que está ressuscitando hoje. Tem muita gente que há anos estão buscando os túmulos. Mas hoje nós podemos nos alegrar, porque somos as testemunhas escolhidas. A nós o Senhor manifesta-se, pois Ele ressuscitou. Aquele que mataram pregando numa cruz, Deus o ressuscitou no terceiro dia. E Jesus nos mandou pregar ao povo, testemunhar que Deus o constituiu, Jesus dos vivos e dos mortos. Que este domingo da ressurreição coloque sobre nós uma responsabilidade. A responsabilidade que Jesus deu a Maria Madalena, que os anjos deram a Maria Madalena, de encontrar os outros para dizer: Jesus ressuscitou, Ele vive, e com Ele nós vivemos, e com Ele nós ressuscitamos. Pare de buscar pelos túmulos, pare de buscar por aquilo que acabou, pare de andar sem esperança, sem confiança, pare de viver sem sonho. Existe um Deus, e um Deus que vence tudo, um Deus que ressuscita e nos ressuscita com Ele. Queridos filhos, nós somos as testemunhas escolhidas e o mundo precisa ser melhor a partir de nós. A partir de nós. Porque se nós que aqui estamos, todos os finais de semana, alguns todos os dias, vivemos como se nada de bom tivesse acontecido, o que será desse mundo? Se nós que nos alimentamos de Deus, se nós que ressuscitamos com Ele, vivemos desanimados, o que será do mundo então que não o conhece?
eu e você temos uma missão de andarmos, não de qualquer jeito, mas apressadamente. É preciso ter pressa. O tempo está passando. O relógio não para. Nós não temos todo o tempo do mundo como alguns imaginam. E cada minuto é importante para ressuscitarmos pessoas. Quanta gente passa pela minha e pela sua vida e são apenas de corpo presente, porque a alma já não tem faz tempo. São desanimados por conta de problemas, porque perderam alguém, por conta da enfermidade, por um casamento que não deu certo. Quantos vivem, respiram, mas são mortos para uma esperança, mortos para projetos, para sonhos. E é a esses que o Senhor nos envia a partir de agora. Nós que ressuscitamos com Ele, temos que ressuscitar os que ainda vivem longe dele. Levemos a todos a mensagem: Cristo vive e vive para nos fazer viver. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Nos esforcemos. Salvar almas não é fácil. Não é fácil. Se não tiver esforço, o apostolado não acontece. Se não tiver empenho, a ressurreição não se dá. Vivemos 40 dias para nos preparar para o dia de hoje. Quanto rezamos, quanta mortificação, quanto sacrifício. Não permita que tudo isso seja por nada. Não permita que tudo isso acabe aqui hoje, no dia de Páscoa. Mas que a partir de hoje sejamos criaturas novas, pois com Ele morremos e com Ele ressuscitamos. Louvado